Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma viagem fascinante pela história da humanidade. Hoje, vamos explorar um dos mistérios mais impressionantes da América do Norte. Um povo que construiu cidades inteiras, não no chão, mas penduradas em penhascos vertiginosos. Estamos falando dos ancestrais Pueblo e suas incríveis moradias nas falésias. Como eles conseguiram erguer essas maravilhas da arquitetura em locais tão desafiadores? E por que de repente abandonaram tudo? Fiquem comigo até o final para desvendar os segredos dessa civilização genial. Mas antes de começarmos, já sabe, né? Deixe o seu like, compartilhe com aquele amigo que adora história e, claro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas aventuras. Feito então, vamos lá. Imaginem só, você está no sudoeste do Colorado, em uma região de vales profundos e paredões de rocha imensos. E lá, no meio de uma falésia, você vê uma cidade inteira, com casas de vários andares, praças e torres, tudo perfeitamente encaixado na pedra. Parece cena de filme, mas isso é real, e foi construído há quase 1000 anos. Essas são as moradias dos ancestrais Pueblo, um povo que floresceu na região que hoje conhecemos como Four Corners, a fronteira entre Colorado, Utah, Arizona e Novo México. Eles também são conhecidos como Anasazi, um termo Navajo que significa antigos inimigos, mas hoje, por respeito aos seus descendentes, o termo Ancestrais Pueblo é o mais aceito. Entre os séculos VI e XIII, eles criaram uma sociedade complexa e tecnologicamente avançada, cujo legado continua a nos surpreender. O local mais famoso onde podemos ver essas construções é o Parque Nacional de Mesa Verde, no Colorado. Lá, estruturas como o Cliff Palace, ou Palácio do Penhasco, são um testemunho espetacular da engenhosidade desse povo. O Cliff Palace tem cerca de 150 cômodos e 23 quivas, que são câmaras circulares subterrâneas usadas para cerimônias religiosas. Estima-se que cerca de 100 pessoas viviam ali. Pensem na logística. Construir tudo isso a dezenas de metros de altura, sem guindastes, sem ferramentas de metal, sem a tecnologia que temos hoje. Tudo era feito com pedra, barro e madeira, transportados e montados manualmente, com uma precisão que desafia a nossa compreensão. As pedras eram talhadas para se encaixarem perfeitamente, e a argamassa de barro garantia a solidez das paredes. As vigas de madeira que sustentam os telhados foram trazidas de florestas distantes, o que mostra um nível de planejamento e organização social incrível. Mas a pergunta que não quer calar é: por que construir em um lugar tão difícil? Por que não no fundo do vale, onde a água e as terras para cultivo estavam mais acessíveis? A resposta é uma combinação genial de estratégia e adaptação. Primeiro, a defesa. Viver em uma falésia oferecia uma proteção natural contra possíveis invasores e até mesmo contra animais selvagens. O acesso era restrito e controlado, geralmente por escadas de madeira ou entalhes na rocha que podiam ser facilmente removidos ou defendidos. Mas a principal vantagem era climática. As falésias escolhidas ficavam voltadas para o sul. Isso significa que no inverno, quando o sol está baixo no horizonte, os raios solares atingiam diretamente as casas, aquecendo a rocha e mantendo o interior agradavelmente quente. Já no verão, com o sol a pino, o topo da falésia projetava uma sombra constante sobre a cidade, mantendo-a fresca. A própria rocha funcionava como um isolante térmico natural. Era um sistema de ar-condicionado e aquecimento passivo, perfeitamente integrado à natureza. Uma solução brilhante para um ambiente de extremos, com verões escaldantes e invernos rigorosos. A vida nessas cidades verticais era surpreendentemente organizada. Não eram apenas abrigos, eram comunidades vibrantes. Além das casas, havia espaços de armazenamento para grãos, praças para encontros sociais e, claro, as quivas. As quivéis eram o coração espiritual da comunidade. Nesses espaços cerimoniais, realizavam-se rituais que conectavam o povo ao cosmos e garantiam o equilíbrio do mundo. A presença de tantas quivas mostra que a vida religiosa e comunitária era tão fundamental
quanto à sobrevivência física. Para se sustentar, os ancestrais Pueblo eram agricultores habilidosos. No topo da mesa, ou planalto, eles cultivavam milho, feijão e abóbora, a chamada tríade sagrada. Eles desenvolveram sistemas sofisticados de irrigação, construindo pequenos diques e terraços para captar e direcionar a preciosa água da chuva. Uma adaptação crucial para o clima semiárido da região. Então, se eles eram tão inteligentes e adaptados, por que essas cidades magníficas foram abandonadas? Por volta do final do século XIII, em um período de poucas décadas, todos esses locais espetaculares, como Mesa Verde, foram esvaziados. O povo simplesmente foi embora. Por muito tempo, esse foi considerado um dos grandes mistérios da arqueologia. Hoje, os especialistas acreditam que não houve um único motivo, mas uma combinação de fatores. Análises de anéis de árvores da época revelaram que a região passou por uma seca prolongada e severa, que durou mais de 20 anos. Isso teria devastado as colheitas e esgotado as fontes de água. A caça também se tornou escassa, e o desmatamento, para obter lenha e madeira para a construção, agravou a erosão do solo. Além da pressão ambiental, é provável que tenham ocorrido conflitos sociais, talvez disputas por recursos cada vez mais raros ou tensões internas. Mas é crucial entender que o povo ancestral Pueblo não desapareceu. Eles não foram abduzidos por alienígenas, nem simplesmente sumiram. Eles migraram, eles se moveram para o sul e para o leste, em direção a áreas com fontes de água mais confiáveis, como o Rio Grande no Novo México e outras regiões do Arizona. Lá, eles se reorganizaram e fundaram novas comunidades, que são as aldeias dos povos Pueblo que existem até hoje, como os Hopi, os Zuni e as diversas comunidades ao longo do Rio Grande. Eles levaram consigo sua cultura, suas tradições e seus conhecimentos. Portanto, o abandono das cidades nas falésias não foi um fim, mas uma transformação, um ato de resiliência diante de uma crise climática e social. O que torna a história dos ancestrais Pueblo tão poderosa é que ela nos ensina muito sobre adaptação, engenhosidade e a profunda conexão entre uma civilização e o seu ambiente. Eles não apenas sobreviveram em um lugar desafiador. Eles prosperaram, criando uma arquitetura única e uma sociedade complexa. As cidades silenciosas que eles deixaram para trás não são ruínas de um fracasso, mas monumentos de uma sabedoria ancestral. Elas são a prova de que é possível viver em harmonia com o mundo natural, usando a inteligência para transformar desafios em oportunidades. Uma sociedade que escolheu viver nas paredes do mundo e fez disso uma obra-prima de engenharia e arte, que continua a nos inspirar. E aí, o que achou dessa história incrível? É de arrepiar pensar no que eles conseguiram fazer há tanto tempo, não é mesmo? Deixe seu comentário aqui embaixo. Quero saber sua opinião. E se você conhece outra civilização antiga com uma história fascinante, compartilhe com a gente. Muito obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e compartilhar esse vídeo. A gente se vê na próxima exploração. Até mais.